estações, aleluia, é Ele que faz todas as coisas, e previamente estabelecido, e os limites da sua habitação. Então Deus coloca um limite sobre o homem, aleluia, né? Porque muitos homens às vezes acham que eles são Deus, mas Deus ele coloca um limite sobre o homem para que o homem reconheça que ele é dependente de Deus, que só existe um único e verdadeiro Deus, aleluia. E quando o homem, querido, ele ultrapassa esse limite estabelecido, então ele sofre as consequências, quando ele ultrapassa os limites que Deus estabeleceu para ele, para buscar em Deus, se porventura tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que havia pessoas que estavam buscando a Deus, como se estivesse tateando e apalpando. O apóstolo Paulo está dizendo que aquelas pessoas estavam como cego, porque o cego, ele para poder, né, ele faz o que? Ele apalpa. Ele apalpa, para ele se movimentar, para ele fazer alguma coisa, ele se locomover, ele vai fazer o quê? Para ele conhecer algo, ele vai apalpar aquilo ali para que ele saiba o que é, identificar o que é. Então o apóstolo Paulo está dizendo que aquelas pessoas ali estavam ali debaixo de uma cegueira. Havia uma cegueira espiritual sobre aquelas pessoas, e aquelas pessoas não estavam conseguindo enxergar o verdadeiro Deus, apesar de eles estarem ali adorando. Eles não estavam conseguindo entender a quem eles estavam adorando, aleluia, porque eles não adoravam somente a Deus, eles adoravam diversos outros deuses, aleluia. Então está aqui, para buscar em Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Então ele está dizendo que Deus não estava longe daquelas pessoas, Deus não estava longe dos atenienses, como ele também não está longe, querido, de mim e de você. Ele não está longe. Ele quer se revelar ao homem. Ele quer se revelar às pessoas. Mas as pessoas têm interesse de conhecer esse Deus. A pessoa tem que desejar, a pessoa tem que querer. A pessoa tem que buscar conhecer a esse Deus. Aleluia. Então ele fala o quê? Aqui no versículo de número 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Então, pois nele nós o quê? Nos movemos, nós vivemos, nos movemos e existimos. Então é em Deus que você vai viver. A vida que o homem precisa está em Deus. Ainda que o homem não conheça a Deus, se ele está vivo pela graça de Deus. Ele pode não crer, ele pode ser incrédulo, ele pode ser ateu, ele pode crer em outros deuses, mas se ele está vivo, está respirando, está andando, se ele está se movimentando, se ele existe, querido, é porque esse Deus foi que deu a vida a ele. Ainda que o homem não reconheça, porque há muitos que não reconhecem, aleluia, né? Não reconhecem aquilo que Deus fez, não reconhecem a Deus como Criador. Há muitos que não reconhecem. Há muitos que preferem acreditar em outras coisas, né? Nas filosofias humanas. Acreditar na existência do Big Bang, acreditar que o ser humano veio lá do macaco. Muitos preferem acreditar isso. Mas ele fala o quê? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então o apóstolo Paulo está dizendo, nós não devemos pensar que a divindade, que Deus, querido, ele é semelhante ao ouro. Ele é semelhante. A pessoa, né? Comparar Deus com uma imagem, com o ouro, com a prata, com a pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Quer dizer, o homem imagina, né? Ele tem uma ideia, ele imagina, ele vai lá, cria uma imagem de escultura, e ele pega aquela imagem de escultura
Ele então cobre aquela imagem de escultura de ouro, de prata. Ele cobre ali com pedras preciosas. Aleluia. E ele então diz que aquela imagem é Deus, que é o seu Deus. E ele então se prostra diante daquela imagem. E ele então faz ali sacrifício àquela imagem. Ele então ali adora aquela imagem, faz a sua petição àquela imagem. Então ele está falando, nós não devemos pensar que Deus é semelhante ao ouro.